Eu não acredito que as coisas acontecem por acaso, por sorte. Eu acredito em destino profético, que Deus escreve nossos dias. E se nós estivermos alinhados com a vontade dEle, as coisas que o mundo chama de coincidência, a gente chama de vontade de Deus. Não é coincidência eu estar aqui nessa manhã, é a vontade de Deus. Eu posso afirmar para vocês que Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida hoje de manhã, porque esse é um trato que eu tenho com Deus. Eu tenho viajado às nações da terra. Cada dia, quem me acompanha pelas redes sociais, cada dia eu estou num país diferente, eu estou num estado diferente. Acabei de chegar num voo agora de manhã, estava pregando em Salvador, fui pregar em Vitória do Espírito Santo. Eu estava vindo de Israel direto. Prego hoje aqui, à noite prego em São Paulo, na madrugada já saio para embarcar para os Estados Unidos, depois vou para outro país, depois vou para outro lugar, todo dia eu estou num lugar. Então a única oração que eu faço é: Senhor, não me deixe ir a um lugar onde Tu não queres que eu esteja. Porque uma coisa é quando você não tem opção, você só tem uma padaria na cidade, então você não precisa orar para sair para comprar pão, porque só tem uma opção. Agora, quando você tem muitas opções, você precisa estar sensível a Deus para saber onde Ele quer que você vá, para que o teu propósito seja cumprido, porque a coisa mais vazia para o ser humano é fazer coisas que não estão ligadas ao seu propósito. Ele vai se cansar, vai se sobrecarregar, vai se endividar, vai fazer inimizades, tudo porque está fora do seu propósito. Então o meu esforço e o esforço do nosso ministério é estar sempre dentro da vontade de Deus e do propósito de Deus. Se Deus me permitiu chegar até aqui, meu irmão, é porque tem algo para acontecer na minha vida e na sua vida, e vai acontecer aqui e agora. Deus não vai permitir que você saia dessa manhã sem receber um milagre que você precisa, sem receber a palavra que você precisa. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelas manhãs como essa. Você está aqui porque se tem lágrima nos teus olhos, Deus vai enxugar. Se tem problema na tua vida, Deus vai retirar. Se tem resistência no teu trabalho, Deus vai lançar por terra, porque chegou um tempo de alinharmos a nossa vida com a vontade de Deus. Porém, é muito difícil nós vivermos a vontade de Deus. Quem já tentou viver a vontade de Deus com todas as suas forças e não conseguiu, falhou, teve que recomeçar? Alguém? Eu, várias vezes. Várias vezes, ixi, mas muitas vezes. Tentei, falhei, tive que recomeçar do zero. Tentei agradar a Deus, tentei servir a Deus, tentei fazer de certo, fazia algo errado, começava de novo. Quem aqui já tentou fazer algo para Deus, tentou se alinhar com a vontade de Deus e deu tudo errado? 4 pessoas, o resto o Senhor pode arrebatar a igreja. Todo mundo preparado. Mas a verdade é que servir a Deus não é fácil, não. Alinhar a sua vida com a vontade de Deus, porque a gente insiste em fazer a nossa vontade. Eu quero isso, eu quero aquilo, tem que ser assim. Quando a gente ora, a gente pede a Deus o que a gente quer e não o que Ele quer. É muito difícil você pegar um crente que está orando assim: Senhor, bom dia, que hoje seja feito conforme a Tua vontade. A maioria fala: Senhor, não esquece que hoje tem aquela conta para pagar. Deus, manda essa provisão, Senhor. Tu sabe. A gente está sempre pedindo algo. Concorda comigo ou só eu que oro assim? Eu sempre falo o que eu faço para vocês concordarem, e vocês concordam. Esse dia eu estava pregando, falei: quem aqui já matou alguém? Falei: eu nunca matei. Falei: não, porque eu matei. Falei: eu também, pastor, matei 3. Estou brincando. Mas o povo concorda quando o pastor fala que fez, né? Então, mas essa é a verdade. Eu já errei muito por não conseguir alinhar a minha vida, minhas atitudes com a vontade de Deus. E eu decidi que isso seria a prioridade da minha vida. Mas tem um problema. A gente não consegue alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, porque o ser humano tem uma limitação. O ser humano tem um problema de memória. A gente esquece facilmente as coisas. Vem
Um governante qualquer faz besteira, fica 4 anos fazendo besteira, você sabe que ele fez, mas na época da campanha ele faz um comercial bonito, você esquece todos os 4 anos que foi ruim para a cidade e vota nele de novo. A gente tem tendência a esquecer tudo que é bom. A gente só lembra do que é ruim. Vou te provar. Você não lembra das pessoas que fizeram uma gentileza para você, mas você lembra das pessoas que pisaram no seu pé. Quando você pensa no seu passado, você não pensa, puxa, aquele primo que me emprestava o caderno para eu estudar. Não, você lembra aquele tio que me maltratava, ou o pai que me abandonou. Você lembra das coisas ruins, porque o sentimento negativo marca o teu passado. A gente tem um problema com as memórias positivas. Quem está entendendo? Eu nunca vi uma pessoa falar, gente, vocês viram hoje? Não, o que foi? Um avião decolou, foi um sucesso, pousou tudo direitinho, está tudo certo. Então, gente, que maluco. Porque ninguém celebra algo que deu certo. Agora deixa o avião cair. Vamos ficar 1 mês falando, você viu que o avião caiu? Gente, porque tudo que é negativo a gente adora anunciar, comentar, remoer, ficar lembrando. O que é positivo a gente nem bate palma. Olha como é que é o ser humano. Quem está pegando até aqui? 4 pessoas. Hoje tem 4 crentes aqui, eu fico feliz. A gente tem um problema de memória com tudo que foi positivo. Eu não sei se já aconteceu aqui para o senhor que é pastor, mas a gente ajuda a pessoa, prega para a pessoa, bota comida na mesa da pessoa, tira ela das drogas, tira da prostituição, ajuda, passa 1 ano. Fala, pastor, eu vou para outro lugar. Por quê? Não. Deus tem algo maior para mim. Ela esquece tudo que você fez de positivo. Se um dia você, por exemplo, contrariou a vontade dela, que ela interpretou como negativo, ela desconsidera 10 anos de coisas positivas por uma coisa negativa. A nossa memória positiva é muito fraca. Agora, a nossa memória negativa é intensa. Ninguém acorda rindo. Está rindo por quê? Gente, há 10 anos atrás, o pastor me deu uma palavra, que tremendo, estou rindo dessa palavra. Agora você acorda chorando por causa de coisa 10 anos atrás que alguém te feriu. É ou não é? Porque a nossa memória positiva é fraca. Agora, grandes homens, não só de negócio, mas grandes governantes, têm frases parecidas como: um povo sem memória é um povo sem história. Porque como você não consegue lembrar das coisas boas que te trouxeram até aqui, você não consegue contar a sua história. Aí quando você vai contar do que você chama de história para alguém, na verdade é um testemunho, porque você só conta coisa ruim. Eu ando pelos aeroportos aí, muita gente me para, vem contar testemunho, vem falar, pastor, tal, e me parou. Nessa viagem da Bahia para o Espírito Santo, antes de chegar aqui, um rapaz me parou e começou, pastor, olha, meu pai me abandonou, e começou a contar só a história triste. Eu falei, irmão, tem alguma história boa para contar aí? Ele falou, não, pastor, mas o senhor precisa me escutar. Eu falei, deixa eu ser sincero contigo. Eu não sou a pessoa certa para te escutar. Eu estou no meio do aeroporto, estou cheio de coisa para fazer, eu estou indo para um lugar. Você está contando para mim, achando que vai resolver o problema, mas não vai. Eu não posso fazer nada por você além de orar, chegar no avião e falar assim, abençoa esse rapaz. É isso que vai acontecer, não tem outra coisa que eu vou fazer por você. Agora, quando você tiver a oportunidade de estar com pessoas que podem interferir na sua história, conte a sua história e não seu testemunho. Procure as pessoas certas para tratarem as suas lembranças dolorosas, porque as pessoas estratégicas têm que escutar as coisas boas que Deus fez na tua vida, para elas saberem quem é você. Para você não ser visto como um coitado, como um chorão, como a chorona que está sempre precisando de alguma coisa, mas como uma pessoa que superou todos os problemas pelo qual foi exposto. Eu quero profetizar, não existe nenhum problema que vai te derrubar, todos você vai superar. Para que o nome de Jesus fique mais famoso em Limeira por causa de você.
por causa da tua família, por causa daquilo que era um problema e agora virou um testemunho, virou uma história para contar. Quem não tem memória não tem história. Quem não tem história não tem uma crença. Porque o que faz você acreditar em algo, ter uma crença? A história que você teve. Então, por exemplo, eu sou filho de pastor, sou neto de pastor. Eu vi acontecer na vida do meu avô, vi acontecer na vida do meu pai. Essa história marcou a fé que eu tenho. Eu acredito por causa da minha história. Você não acredita a partir do nada, você acredita a partir de um fato. Você teve uma experiência com Deus, Deus te curou, curou alguém da tua família. Você estava no meio da igreja, foi batizado com o Espírito Santo. Alguma história, algo positivo teve que acontecer para você começar a acreditar em alguma coisa, sim ou não? Então quem não tem memória não tem história. Quem não tem história não tem crença, não acredita em nada. Ou acredita errado, que é pior. E como é que a gente vai ter história e vai ter uma crença inabalável, uma fé que não se confunde, uma fé que tem legalidade, porque tem muita gente que tem fé, mas é uma fé ilegal. É uma fé que não tem respaldo por Deus, porque é uma fé que quebra princípio. Você quer uma coisa que Deus não pode te dar porque é contra um princípio bíblico. Como uma irmã me escreveu esses dias: pastor, você acha que eu devo orar pelo fulano? Eu falei: olha, por que você está me perguntando? Não, porque ele é casado. Eu falei: não estou entendendo, irmão. Orar pelo quê então? Porque eu sinto que ele é o homem de Deus para a minha vida. Eu falei: irmão, ou a irmã está bebendo cachaça gospel, ou o demônio já entrou na irmã. Como é que você vai orar para uma pessoa que já está casada? É uma fé ilegal, quem está entendendo? Então pior do que não acreditar é acreditar errado. Meu Deus. E isso tudo, a crença errada, a falta de história, que é a falta de testemunho para contar, é porque a gente não tem memória. A gente não consegue lembrar das coisas boas. Quando a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança, quem já leu isso? Nós temos que ser como criança. É porque a criança tem uma forma de lembrar diferente da nossa. Semana passada, retrasada, eu estava no Egito, no Cairo, na cidade do Cairo. E eu estava com a minha esposa e com o meu filho do meio. Nós temos 3 filhos. Eu levei o José, o filho do meio, comigo na viagem. E quando a gente saiu do Egito, eu estava conversando com o José, meu filho, e falei assim: e aí, meu filho? Gostou da viagem? Ele falou: gostei, pai. Falei: pena que lá é tudo arrebentado, né? Você vai passando nas ruas do Cairo, as casas todas arrebentadas, tudo no tijolo, parece que está numa guerra. Falei: pena, né, filho, que lá tudo é feio, né? Tudo arrebentado. Ele falou: não, pai, não estava arrebentado, estava em construção. A criança lembra diferente da gente. Ela lembra com positividade, com esperança. Por isso que a Bíblia falou: sejam como crianças. Traga à memória aquilo que te dá esperança. O que não te dá esperança, arranca da tua memória. O que eu estava vendo como destruição, ele estava vendo como construção. O que você está vendo como uma destruição na tua vida, Deus está vendo como o início de uma construção que vai se tornar em algo que vai glorificar o nome de Deus na tua vida e na tua família. Porque a memória positiva da criança é diferente da nossa. A gente lembra para o nosso passado e só vê dor. A criança olha para o pai que maltratou ela 2 dias atrás e lembra com amor, porque o amor pelo pai na cabeça da criança é mais forte do que o maltrato. Por isso que a Bíblia fala: sejamos como crianças. Porque se a gente ficar usando a nossa memória adulta
para olhar para o passado, a gente só vai olhar as coisas negativas que nos aconteceram. A gente não vai celebrar nada, a gente só vai ter coisa para reclamar. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sua vida não está em destruição, ela está em construção. Você está num processo. A pessoa pode te ver de longe, te ver no tijolo e falar: ih, esse está mal. Não está mal não, ainda está faltando reboco, ainda está faltando cimento, ainda está faltando azulejo, ainda vai botar o teto, ainda vai construir muita coisa a partir de você. Você está em construção, a sua vida espiritual está em construção, a sua família está em construção. A sua vida emocional está em construção. Fala: pastor, eu sou muito fraco emocionalmente. Você está em construção. Daqui a 3 meses você vai estar totalmente diferente. Deus vai te amadurecer. Pastor, mas eu estou solteiro, eu sinto que não tem mais esperança. Calma. Quem está solteiro aqui ou solteira? Meu Deus. Quem está desesperado? Pastor, eu estou desesperado. Ninguém tem coragem, é por isso que não casa. Ah, eu não estou desesperado. É Deus: ah não, então fica esperando na fila aqui que tem uns desesperados que eu vou casar primeiro. Fica na fila, mano. Quem está desesperado e quer casar? É só dar uma pressão, ó. Já, os irmãos já se soltam. Deus está vendo, hein? Deus sabe que você está em construção. E talvez não seja a hora de casar agora, porque se você casar no tijolo, é muito desconfortável. E talvez em 6 meses você já esteja mais maduro ou mais madura para casar numa outra fase da construção, na qual nenhum dos dois vai sair ferido. Deus conhece o tempo, Deus conhece o futuro. Você não tem ideia do que vai acontecer amanhã. Deus já te viu daqui a 2, 3 anos. Ele sabe o que vai acontecer contigo. É por isso que até hoje Ele não deixou você cair de vez. É por isso que até hoje Ele não saiu do teu lado, porque Deus já te viu lá na frente. Ele já sabe quem você vai ser. As pessoas hoje estão vendo só essa casa que parece destruída, mas Deus já viu ela pronta. E quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu falei: Deus, eu tenho tanta dificuldade de lembrar as coisas boas. Toda vez que eu olhava para o meu passado, eu via as coisas ruins. Eu quebrei, eu fui humilhado, me abandonaram, as pessoas que deveriam me aceitar me rejeitaram. Quando eu olhava para o meu passado, eu só conseguia lembrar das coisas ruins. Mas teve coisas boas? Teve. Quer ver uma coisa maravilhosa? Eu nasci num lar evangélico. Enquanto muitas pessoas já morreram por overdose, eu estou internado em clínicas de reabilitação, eu nunca usei droga na minha vida. Eu devia estar celebrando por isso, porque muita gente morre por isso, e eu nunca usei. Eu deveria estar: Jesus, muito obrigado, porque eu nasci num lar cristão, nunca usei drogas. Mas não, a gente está focado no irmão que falou algo que a gente não gostou, mas não celebra tudo que Deus já fez. Eu devia estar agradecendo: Senhor, obrigado pela esposa que tu me deste ainda na juventude. Eu não tive que passar do que esses irmãos que levantaram a mão estão passando, Senhor. Eu me apaixonei pela Janine. Eu era um jovenzinho, eu olhei para ela numa festa e falei: eu vou casar com aquela mulher ali. Meu irmão estava do meu lado e falou: rapaz, você está desesperado mesmo para escolher assim na hora. E eu casei com ela. Eu devia estar celebrando todos os dias: obrigado, Senhor, porque eu não tive que fazer a campanha da terapia do amor, não tive que eu não tive que partir, Senhor, para a rosa vermelha, para nada que esses irmãos estão partindo, Senhor. Fazendo simpatia gospel para casar, Deus, eu não precisei. Por quê? Porque Deus me salvou quando eu estava no ventre da minha mãe. Eu deveria estar lembrando disso todos os dias, mas não. Eu acabo focando nos pequenos percalços da vida. Então eu falei: Senhor, como eu faço isso? Então Deus me mostrou algo na Bíblia que pode mudar a sua forma de pensar hoje. O ser humano precisa ser lembrado das coisas.
Quem aqui é casado? Homem casado. Você já reparou que a sua esposa faz sempre questão de te lembrar que você é um homem casado, né? Você está na rua, teu pescoço começa a dar uma olhada, ela, que é isso? Você fica, quem foi, minha irmã? Não, que isso? Um torcicolo terrível aqui. Ela pega teu celular, já vai no teu WhatsApp. Quem é essa aqui? É a menina do seguro, meu amor. Ela está sempre te lembrando que você tem satisfação a dar, que você deve fidelidade. Não pode deixar um homem muito solto não, irmã. Irmão, o amado esquece. Esquece. Que é casado, começa a conversar. Pode deixar que eu não vou profetizar não. Teu irmão que já está saindo assim, meu Deus. Vai profetizar, já era. Fiquem tranquilos. É que a gente precisa ser lembrado sempre de coisas. A gente precisa ser lembrado de coisas que a gente acordou. Quem já recebeu um e-mail de algum credor ou mensagem? Por exemplo, da sua operadora de telefone. Sua fatura vence dia 9/5. Quem já recebeu isso alguma vez? A fatura todo mundo recebeu, né? Quem já viu Deus? Não, nunca vi. Quem recebeu a fatura? Eu. Por quê? Se você não for lembrado, é capaz que você esqueça. Existem coisas que precisam ser lembradas. E a principal delas, Deus estabeleceu um ponto de contato, algo físico, para que a gente lembrasse sempre. Abre sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Versículo 24. E tendo dado graças, ele partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E continua o versículo dizendo: depois, da mesma maneira, também tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Deus, sabendo que a gente tem uma amnésia com coisas positivas, Ele quis te lembrar a coisa mais positiva que aconteceu na vida da humanidade, que foi a morte e ressurreição de Cristo. O único caminho que nos leva para o céu, que cura nossas enfermidades, que tira os demônios da nossa vida e da nossa família, que liberta nossas situações financeiras e emocionais. A única solução que a gente precisava, para que a gente nunca esquecesse da coisa principal, Deus estabeleceu algo para que todos os meses você lembre que algo aconteceu na tua vida, que nada que seja negativo vai cobrir isso que foi positivo, que foi a ressurreição de Cristo, e Ele tem escolhido você para ser um dos participantes da mesa. Toda vez que você pegar o cálice, toda vez que você pegar o pão, você vai lembrar com alegria: foi por causa de mim, foi para que a minha cara, para que a minha família, para que a minha vida, que parece que está destruída, na verdade esteja apenas em construção, porque por causa da morte e ressurreição de Cristo, eu posso continuar andando, eu não preciso parar, porque tem uma promessa para você do próprio Jesus em Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A ceia foi estabelecida pelo Senhor, para você lembrar o que Ele já fez por você. A ceia não é uma promessa, ou seja, não é algo que Ele está prometendo no futuro. A ceia é uma lembrança, é uma memória do que Ele já fez. Isso Ele não quer que você esqueça. Deus não quer que você esqueça do sacrifício do próprio Filho, para que hoje você tivesse direito à vida eterna. Para que hoje, em meio às tempestades da vida, você diga que está sozinho. É a maior heresia que o crente pode dizer, e a gente adora declarar isso.
A gente acha que Deus só está no nosso barco se o mar está calmo, se o mar está bravio, se as ondas estão ameaçando, se as pessoas estão gritando à nossa volta. A gente acha, o que eu fiz? Deus me abandonou. Mas se você ler a Bíblia, Deus estava com os discípulos no barco, só que ele estava dormindo. Na outra tempestade ele também estava, mas ele estava andando sobre as águas. Deus nunca está longe de você na tempestade. Grave isso. E não é porque Deus está contigo que a tempestade vai deixar de vir. Porque a melhor performance de Deus não é num ambiente de calmaria. A melhor performance de Deus é no meio da tempestade. E para que Ele estabeleceu a ceia? Para que você estivesse no meio da tempestade familiar, no meio de uma tempestade financeira, no meio de uma tempestade física, está enfermo, no meio de uma tempestade emocional, depressão, tristeza, angústia. Você pegue o cálice, você pegue o pão e lembre do que Ele já fez por você. E lembre que no meio dessa tempestade, Ele continua contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Um Deus que não te abandona, um Deus que não te deixa. Um Deus que sempre vai fazer você lembrar de onde Ele te tirou. Ele criou esse ponto de contato, que é o pão e o cálice, para que você lembre o que Ele já fez. Se Ele não fizer mais nada pela sua vida, porque a gente vem para a igreja às vezes para pedir coisas para o futuro, mas se Deus não fizer mais nada pela sua vida, você ainda assim já está garantido, porque o principal já está feito, não vai fazer. Jesus já morreu por você, independente se você vai errar amanhã ou se você vai continuar certinho. Ele já morreu. Ele já ressuscitou, independente se você fizer tudo certo ou se você falhar daqui a uma semana. Ele já ressuscitou. Ele não vai ressuscitar se você fizer tudo certo. Ele já pagou o preço, sabendo que você poderia errar. Ele já te perdoou, sabendo que você poderia falhar. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. A única coisa que Ele te pede não é perfeição, é memória. Deus não está te pedindo, olha, você precisa ser perfeitinho, hein? Eu quero curar, quero ver você curando os enfermos. Ele sugere muitas coisas. Ide, pregai o Evangelho. O Evangelho é até um imperativo, você tem que fazer. Outras coisas Ele deixa para você como uma escolha. Obrigado, meu irmão. Uma irmã teve misericórdia aqui. Outras coisas Ele deixa só como uma opção, outras Ele deixa como imperativo. O que Deus está te cobrando hoje não é que você seja o melhor dos homens ou a melhor das mulheres, é que você apenas tenha memória. É que apenas você lembre do que realmente importa. Não lembre de quem te feriu, lembra que Deus te perdoou. Não lembra que alguém falou para você que você não ia ser nada. Lembra que Deus falou que ia te levantar. Lembra do que saiu da boca de Deus e não da boca de um irmãozinho. Lembra das palavras que vieram do alto e não das palavras que vieram do lado. Se você não tiver memória por tudo que Ele já fez por você, você nunca vai ter história. Quando eu sento para conversar com alguém, eu conto a minha história. A minha história não é, eu sou um perdedor, eu estou doente, eu não sirvo, eu não presto. A minha história é, eu estava quebrado, eu estava destruído, quando eu lembrei que o preço já tinha sido pago. Quando veio a minha memória, que maior é o que está em mim do que tudo que está lá fora no mundo. Quando eu lembrei, quando eu tive a certeza de que tudo que eu precisava já tinha sido feito na cruz. E aí as coisas começaram a mudar na minha vida e Deus começou a me levantar.
E aí o que era um testemunho vira um testemunho. E o nome de Jesus começa a ser divulgado por causa da tua história. Só que só tem história quem tem memória. E só tem crença quem tem história. Então a minha fé é inabalável. Não porque eu sou especial. Não porque eu oro muito. Não porque eu sou o santo. A minha fé é inabalável porque eu tenho história. Eu sei o que Ele fez por mim. Eu tenho história para contar entre eu e Ele. Eu tenho história para contar de coisas que Ele me falou no quarto, só eu e Ele, e aconteceu na frente de todo mundo. Alguém que está aqui foi na conferência de China, a nossa conferência anual? Alguém foi na conferência de China? Não? Olha lá em cima. Amém. Esse ano você vai, de 2019, em nome de Jesus. Um mês antes da conferência de destino, uma conferência que acontece num ginásio, para 6.000 líderes, de todo o Brasil e de outros países que vêm. Um mês antes, quem me pediu para fazer? Deus. Um mês antes, a realidade mostrava que tudo ia dar errado. Nós tínhamos 10% das inscrições. Estava acabando a crise dos caminhoneiros, o Brasil estava se organizando. A gente não sabia o que fazer, nem os fornecedores de som, de luz confirmavam, nem as pessoas faziam inscrição. Eu lembro que um mês antes, 30 dias antes, a minha esposa chegou e falou para mim: Tiago, não é vergonha se você quiser cancelar. Eu falei: olha só, se eu tivesse inventado essa história, agora eu teria que cancelar por sabedoria. Mas como não veio de mim, eu sei quem me falou isso no secreto. Eu tenho memória. Eu lembro que não fui eu. Eu lembro de onde veio. Eu lembro de onde veio essa palavra. Se você lembrar de onde veio a palavra que entrou no teu coração, ninguém rouba ela de você. Ninguém arrebata a tua fé. Eu falei assim: não vamos cancelar, porque eu sei de onde veio a palavra. Eu dobrei meus joelhos 30 dias antes, falei: Senhor, me dá um sinal de que no meio dessa tempestade Tu estás comigo. Porque como é que fica o nosso coração? Como é que fica o nosso nome? Como é que fica a nossa vida financeira? Porque o investimento é muito alto para fazer algo desse tipo. São muitas preocupações. Falei: Senhor, me dá só um sinal. Se Tu me deres um sinal em 24 horas de que Tu estás comigo, eu passo por essa tempestade tranquilo. Por que pedir sinal? Porque é bíblico. Pedro falou no meio da tempestade: se és Tu que estás aqui, manda-me ter contigo. Jesus falou: vem. É muito importante você pedir um sinal para o Deus que está no meio da tempestade contigo. Dormi. Quando eu acordei, me ligaram do escritório e falaram: Tiago, hoje de manhã entraram 700 inscrições. É um sinal ou não é? Passou 10 dias, 2.000. Passou 15 dias, 3.000. Passou no dia, 6.000 pessoas do lado de dentro, 800 querendo entrar e o bombeiro não deixava. Então a primeira vez que eu peguei o microfone, eu fiz a única coisa que eu podia fazer, me ajoelhei e falei: Senhor, tudo isso só está acontecendo porque Tu quisestes assim. Porque Tu me lembraste quem me deu a palavra. Porque a Bíblia diz que a glória dele, Ele não divide com ninguém. Se você comprou o teu carro pelo teu esforço, em 72 prestações, que você atrasava 3, pagava 1, foi algo que você fez. Agora, se Deus te deu o que você tem, a glória tem que ir para Ele. Se Deus que te levantou, se Deus que deu o teu ministério, se Deus que deu o teu casamento, se você realmente sabe que o que está na tua mão hoje foi Deus que te deu, dá a glória para Ele, porque Ele não divide a glória com ninguém. E eu encerro dizendo o seguinte: eu não sei se a tua tempestade é uma enfermidade, é um problema no casamento, na família, um filho que foi embora. As nossas preocupações familiares nunca terminam, né? Meus filhos estão crescendo, aí termina
aquelas preocupações normais da infância, agora começa as preocupações da adolescência. Aí depois eles casam e falam, agora casou, terminou. Não, agora você está preocupado se o casamento vai dar certo. Aí tem os netos, começa a preocupação com os netos. Ou seja, preocupação familiar nunca termina. Preocupação financeira também não, a não ser que Deus te faça um bilionário. Preocupação com a saúde nunca termina. Você está bem hoje, daqui a 2 semanas pode sentir um negócio, meu Deus, que troço estranho. Sim ou não? Sabe o que eu descobri? Muitas serão as aflições dos justos. Mas tenham memória. Lembrem-se, eu venci o mundo. Se você não lembrar as promessas de Deus para a sua vida, se você não lembrar que tudo que Ele tinha que fazer por você, Ele fez na cruz, você vai continuar orando errado, crendo errado e não vai ter história para contar. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família e o teu ministério, que em nome de Jesus, assim como Deus nos fez lembrar da morte e ressurreição de Jesus através da ceia, Ele vai te fazer lembrar de tudo que Ele já fez por você. A tua história vai começar a mudar de negativa para positiva, de desgraça para honra, para dupla honra. Pastor, eu fui muito envergonhado, no lugar da vergonha eu darei dupla honra. Pastor, eu já fui humilhado, somente os humilhados serão exaltados. Você nunca vai ser exaltado se não for humilhado. Você nunca vai ter dupla honra se não passou vergonha. Então saiba que até na tua vergonha Deus planejou para que você tivesse direito à dupla honra. Tudo que Ele permitiu na tua vida foi para que você chegasse até aqui e lembrasse do que Ele já fez, porque aquele que começou a boa obra vai terminar. Ele nunca abandonou uma obra pela metade. Não vai ser na tua vida que Ele vai começar. Ele nunca deixou para fazer depois. Não vai ser na tua vez que Ele vai se esquecer. Deus é fiel e vai cumprir as palavras dEle na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu casamento. Nenhum de vocês será perdido. Nenhum dos teus filhos será perdido. Nenhum casamento aqui vai terminar. Nenhuma empresa vai falir. Nenhum ministério vai desistir. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz já é a nossa herança. Levanta agora, levanta a tua mão e começa a tomar posse da tua herança, porque o que Jesus conquistou na cruz, Ele só quer que você se lembre. Faça memória agora, faça memória do que Ele já conquistou para você.
Música